Meu nome é Angelina, tenho 56 anos, sempre ouvi que sou inteligente, elegante, mas por muito tempo eu não me senti assim por dentro. Eu era esposa, mãe, organizadora da casa, administradora silenciosa da vida de todos, menos da minha. Minha história aconteceu em Curitiba, cidade de céus cinzentos, invernos com manhãs frias e tardes douradas que iluminam o jardim botânico como se fosse cenário de filme. Eu costumava caminhar por lá aos domingos, acreditando que minha vida era tão bem estruturada quanto aquela estufa de vidro. Eu estava enganada. Fui casada por 32 anos com Roberto. Quando nos conhecemos, eu tinha 23 e ele 27. Construímos família e patrimônio juntos, tivemos 2 filhos, Camila e Rafael. Trabalhei por muitos anos ao lado dele, larguei meu emprego de secretária executiva numa multinacional para ajudar a erguer a empresa de representação comercial que levava o nome dele, mas que tinha muito do meu esforço invisível. Eu cuidava das planilhas, dos contatos, dos clientes difíceis, das negociações delicadas. Ao mesmo tempo, organizava aniversários, reuniões de escola, consultas médicas, jantares de domingo. Minha vida era correria constante para alcançar o equilíbrio para a vida de todos. Até o dia em que tudo desabou. Eu descobri a traição numa terça-feira fria de julho. Curitiba estava coberta por aquela garoa fina que parece nunca ir embora. Peguei o celular dele por acaso, ele tinha deixado sobre a bancada da cozinha enquanto tomava banho. Uma notificação apareceu. Não era apenas uma mensagem comum, era íntima demais. Saudades da nossa noite. Você prometeu que resolveria tudo. Meu coração não disparou. Ele congelou. Abri a conversa. Fotos, planos, declarações. E a frase que me atravessou como faca: em breve estaremos livres. Livres de quem? De mim. Esperei ele sair do banho. Sentei à mesa. Quando ele apareceu, eu já estava com o celular nas mãos. Quem é ela? Perguntei em tom calmo e controlado, apesar de estar com o coração aos pulos. Ele não negou. Talvez estivesse cansado de esconder. Talvez estivesse apaixonado demais para se importar com o estrago. Disse que estava vivendo algo novo, intenso, que eu tinha me tornado previsível há muito tempo, sem atrativos. A jovem tinha 28 anos. Menos idade do que nosso casamento. Não chorei. Não gritei, apenas perguntei: e nossa história? Ele respondeu algo que jamais esquecerei: história não sustenta desejo. Naquela noite e em todas as noites dali para frente, eu dormi no quarto de hóspedes. 2 semanas depois, ele fez o que eu nunca imaginei: pediu que eu saísse da casa. Disse que queria recomeçar, que a casa era dele, que eu poderia me virar. A casa onde eu criei meus filhos. Onde pintei paredes, escolhi móveis, plantei flores no jardim. A casa onde curei febres e preparei sopas. A casa que eu ajudei a pagar. Ele disse que os advogados resolveriam a parte legal depois. A dor maior não foi sair com 2 malas. Foi perceber que Rafael, meu filho, escolheu ficar com ele. Mãe, o pai está certo. Você sempre foi muito rígida, engessada, tudo preto ou branco, exigente demais. Talvez seja a hora de cada um seguir seu caminho. Rígida. Eu que paguei cursos, que acordei às 5 da manhã para levá-lo ao treino, que passei noites revisando trabalhos de faculdade. Camila, minha filha, fez o oposto. Me abraçou forte na porta. Eu vou com você. Eu disse que não precisava, que ela deveria manter a rotina. Mas ela respondeu: eu não abandono quem nunca me abandonou. Aluguei um pequeno apartamento no bairro Água Verde. Não tinha jardim, não tinha lareira, não tinha sala ampla, mas tinha o silêncio. E, aos poucos, comecei a ouvir minha própria voz novamente. Passei semanas caminhando sozinha pelo Parque Barigui. Observava os casais correndo, as famílias fazendo piquenique, os idosos jogando conversa fora. Eu me sentia invisível. Mas algo começou a mudar. Fui chamada pelo contador da empresa para assinar alguns documentos pendentes. Roberto parecia apressado, quase arrogante. Foi ali que percebi algo curioso: vários contratos antigos tinham minha assinatura como sócia administrativa.
Eu nunca tinha me dado conta do quanto meu nome estava formalmente envolvido. Pedi cópias. Levei tudo para um advogado indicado por uma amiga. Foi quando descobri que eu não era apenas a esposa que ajudava. Eu era sócia legal de parte considerável da empresa. Roberto havia omitido isso na conversa inicial. Talvez achasse que eu não entenderia. Talvez acreditasse que eu sairia humilhada e silenciosa. Ele não esperava que eu decidisse estudar. Durante meses, mergulhei em livros de gestão, fiz cursos online, revisei contratos. Enquanto ele exibia a nova namorada em restaurantes badalados do Batel, eu me reconstruía em silêncio. Camila me acompanhava. Tomávamos café perto da rua 15 de novembro e conversávamos sobre futuro. Meu filho Rafael quase não me ligava. Um dia, recebi uma ligação inesperada de um cliente antigo da empresa. Angelina, estamos tendo problemas com entregas e prazos. O Roberto não responde como antes. Você pode ajudar. Eu poderia ter ignorado, mas eu não ignorei. Analisei os contratos. Descobri falhas graves de gestão. A jovem namorada havia sido contratada como consultora, sem experiência. Várias decisões estavam sendo tomadas por impulso. Meu advogado então propôs algo ousado: eu poderia reivindicar formalmente minha parte societária e solicitar auditoria. Foi o que fiz. A notificação judicial caiu como bomba. Roberto apareceu no meu apartamento pela primeira vez desde que me expulsou. Você quer me destruir? Olhei para ele com calma. Não, quero apenas o que é meu por direito. Ele percebeu que eu não era mais a mesma mulher que saiu com 2 malas. O processo foi longo, mas transparente. Auditorias revelaram irregularidades administrativas, má gestão e uso indevido de recursos da empresa para despesas pessoais. Eu não gritei, não fiz escândalo, não ataquei a jovem, apenas deixei que os fatos falassem. Ao final, a decisão determinou a divisão correta da sociedade e me concedeu controle de uma das principais carteiras de clientes. Usei minha parte para abrir minha própria consultoria empresarial. No início, foi assustador. Eu tinha 56 anos, competindo com profissionais mais jovens. Mas eu tinha algo que eles não tinham: experiência real de décadas. Meu primeiro escritório era pequeno, perto do centro cívico, o coração financeiro da cidade. Eu mesma organizava as pastas. Eu mesma atendia o telefone. Aos poucos, clientes começaram a chegar, inclusive alguns que haviam perdido a confiança na antiga empresa de Roberto. Rafael me procurou um dia. Mãe, as coisas não estão fáceis. A empresa do pai está cheia de dívidas. Eu ouvi, apenas ouvi. Eu sinto muito, filho. Ele parecia dividido entre orgulho e arrependimento. Eu não o humilhei. Não era esse meu objetivo. Minha vingança nunca foi destruir pessoas. Foi reconstruir a mim mesma. Meses depois, minha consultoria estava estável. Dei palestras em eventos locais, inclusive em auditórios próximos ao Museu Oscar Niemeyer. Quando subi ao palco pela primeira vez, senti uma força que nunca havia sentido antes. Eu não era mais a esposa eu era Angelina. Roberto tentou um acordo amigável depois que percebeu que a nova relação não era tão sólida quanto imaginava. A jovem não ficou ao lado dele quando os problemas financeiros surgiram. Um dia, ele me encontrou por acaso no shopping Pátio Batel. Ele parecia envelhecido. Eu errei. Ele disse com voz abafada. Eu respirei fundo. Sim, você errou. Existe alguma chance? Perguntou com olhar suplicante. Olhei para mim mesma refletida na vitrine. Eu estava usando um vestido azul marinho elegante, postura firme, olhar sereno. Existe, Roberto, mas não é com você. Eu não senti ódio naquele momento, apenas liberdade. Rafael levou mais tempo para amadurecer. Quando finalmente me pediu perdão por ter escolhido o pai, eu o abracei. Filho, amor de mãe não funciona como contrato empresarial. Não tem cláusula de rompimento. Camila sempre esteve ao meu lado. Hoje ela trabalha comigo. Criamos juntas um programa de mentoria para mulheres acima dos 50 que desejam recomeçar. Minha história não é sobre vingança destrutiva. É sobre justiça e dignidade. Ele me trocou por uma jovem e me expulsou de casa.
Mas o troco que dei não foi gritar, nem atacar, nem implorar. Foi estudar, foi reivindicar meus direitos, foi crescer. Foi mostrar que uma mulher de 56 anos pode recomeçar em Curitiba com a mesma força de alguém de 30. Hoje caminho novamente pelo Jardim Botânico de Curitiba. A estufa continua firme, apesar das tempestades. Assim como eu. Se existe algo que aprendi é que ninguém pode nos expulsar da própria história. Podem tirar uma casa, mas jamais tiram a capacidade de reconstruir um lar dentro de nós. E esse foi o troco que ele jamais esperou. Eu nunca imaginei que um lugar pudesse doer. A casa onde morei por mais de 30 anos ficava em um bairro tranquilo de Curitiba, com ruas arborizadas e silêncio quebrado apenas pelo canto dos pássaros nas manhãs frias. Era uma casa ampla, de 2 andares, fachada em tom bege claro, janelas grandes com molduras brancas e um jardim frontal que eu mesma projetei. Eu escolhi cada detalhe. A sala tinha piso de madeira escura, uma lareira de pedra que aquecia nossos invernos rigorosos e um sofá cinza espaçoso onde passei incontáveis noites assistindo filmes com meus filhos. Havia uma estante cheia de álbuns de fotos, lembranças de viagens e troféus escolares. A cozinha era meu território favorito. Bancadas de granito claro, armários planejados, uma mesa redonda de madeira maciça onde conversávamos ou pelo menos, onde eu acreditava que conversávamos. Foi ali que ouvi confidências, que celebrei aprovações na faculdade, que dei conselhos sobre amor e frustração. No andar de cima ficavam os quartos. O meu e de Roberto era amplo, com varanda voltada para o jardim dos fundos. Eu cuidava daquele jardim com dedicação quase terapêutica. Plantava lavandas, hortênsias e rosas brancas. Aos domingos, eu acordava cedo, colocava uma música suave e regava as plantas enquanto o cheiro de terra molhada subia no ar. Mas o coração da casa não era a lareira nem o jardim, era Maia. Maia era nossa cachorra. Uma Golden Retriever de pelos dourados, olhar doce e comportamento sereno. Ela entrou na nossa vida quando Rafael tinha 14 anos. Ele implorou por um cachorro durante meses. Eu resisti no começo, sabendo que a responsabilidade cairia sobre mim. E caiu. Eu a levava para passear, cuidava da alimentação, das vacinas, das idas ao veterinário. Ela dormia aos pés da minha cama nas noites frias. Quando eu chorava escondida no banheiro nos últimos anos do casamento, Maia ficava sentada do lado de fora da porta, esperando. No dia em que fui embora, eu estava pronta para levá-la. Rafael me impediu. A Maia fica. Ela sempre foi minha. Aquelas palavras me atravessaram. Rafael, eu cuido dela desde filhote. Ele cruzou os braços, postura rígida, o mesmo olhar teimoso que tinha desde criança. A casa é do pai. Eu fico aqui. Ela fica comigo. Eu olhei para Maia, que abanava o rabo sem entender a tensão. Ajoelhei, abracei seu pescoço macio e sussurrei: eu volto para você. Mas eu sabia que não voltaria. Sair sem ela foi mais doloroso do que sair sem os móveis. Camila estava ao meu lado naquele momento. Minha filha sempre teve uma personalidade diferente do irmão. Enquanto Rafael era impulsivo, orgulhoso e facilmente influenciável, Camila era observadora, sensível e firme. Ela tinha 28 anos quando tudo aconteceu, trabalhava como designer gráfica e tinha uma sensibilidade artística que herdou de mim. Ela sempre foi minha confidente. Desde pequena, Camila era a criança que percebia quando eu estava cansada. Ela me ajudava a organizar a mesa do jantar sem eu pedir. Rafael, por outro lado, era carismático, expansivo, mas também exigente. Ele se acostumou a receber tudo com facilidade. Antes do divórcio, as discussões já estavam mais frequentes. Uma noite, meses antes da descoberta da traição, estávamos jantando quando eu comentei que Roberto estava distante. Você anda estranho, eu disse. Ele riu de forma seca. Talvez você esteja sensível demais. Rafael entrou na conversa. Mãe, você implica com tudo. O pai trabalha o dia inteiro. Eu respirei fundo. Eu também trabalhei a vida inteira. Camila ficou em silêncio, mas me olhou com um olhar que dizia: eu sei.
Depois que a traição veio à tona, as discussões ficaram mais duras. Rafael acusava: mãe, você está exagerando. Todo casamento passa por crises. Crise não é ter outra mulher, eu respondi, firme. Ele defendia o pai com uma lealdade quase cega. Ele merece ser feliz. Eu perguntei, com a voz embargada, e eu não mereço nem respeito. Camila, diferente dele, confrontou o pai diretamente. Você jogou fora uma família por capricho. Roberto reagiu com frieza. Vocês não entendem. Talvez não entendêssemos mesmo, porque para nós, compromisso significava permanência. Quando me mudei para o apartamento no Água Verde, a realidade era outra. O prédio era simples, de 4 andares, sem portaria luxuosa. O apartamento tinha pouco mais de 60 metros quadrados. 2 quartos, sala pequena integrada à cozinha, piso frio e paredes brancas que pareciam ecoar o vazio. Não havia lareira, não havia jardim. Na primeira noite, sentei no chão da sala porque ainda não tinha sofá. Camila trouxe 2 colchões infláveis e pediu pizza. Comemos sentadas no chão, rindo nervosamente da situação. É temporário, mãe. Eu sorri. Tudo é temporário. A rotina mudou completamente. Acordávamos cedo. Eu fazia café simples, pão, manteiga e café passado na hora. Nada de mesas fartas como antes. Camila saía para o trabalho e eu ficava organizando documentos, estudando, planejando meus próximos passos. À tarde, caminhávamos juntas no Parque Barigui. Era nosso momento de conversa sincera. Você sente falta da casa? Ela perguntava. Sinto falta do que eu achava que existia lá. Às vezes, eu chorava pela Maia. Uma vez, criei coragem e liguei para Rafael. Como ela está? Bem, a resposta era curta, distante. Ela ainda dorme no seu quarto? Perguntei. Às vezes. Havia um muro entre nós. Meses depois, descobri que Maia estava doente. Problema nas articulações. Rafael não me contou. Fiquei sabendo por uma vizinha antiga. Fui até a casa numa tarde. Rafael abriu o portão com expressão fechada. O que você quer? Ver a Maia. Ele hesitou, mas deixou. Ela veio mancando em minha direção, mas abanando o rabo como sempre. Ajoelhei no chão da garagem e a abracei. Chorei sem vergonha. Ela sente sua falta, Rafael disse, num tom menos agressivo. Eu também sinto. Foi um dos poucos momentos de vulnerabilidade dele. Nos meses seguintes, nossa relação passou por altos e baixos. Ele enfrentava problemas na empresa com o pai, discussões constantes, pressão financeira. Um dia, ele me ligou tarde da noite. Mãe, eu não sei se fiz a escolha certa. Eu não aproveitei para dizer eu avisei. Apenas respondi, filho, escolhas não são sobre certo ou errado. São sobre aprendizado. Camila, por sua vez, florescia comigo. Nosso apartamento simples virou um espaço acolhedor. Compramos um sofá pequeno, colocamos plantas na varanda minúscula. Ela decorou a sala com quadros minimalistas e uma manta azul sobre o sofá. Criamos rituais novos. Sexta-feira era noite de filme. Domingo era dia de testar receitas simples. Ríamos das tentativas culinárias que nem sempre davam certo. Eu reaprendi a viver sem excessos. E, curiosamente, me senti mais leve. O luxo da antiga casa escondia silêncios, frustrações e ausências emocionais. No apartamento simples, havia diálogo. Havia verdade. As discussões com Rafael diminuíram com o tempo, mas nunca deixaram de existir completamente. Ele ainda carregava mágoas, talvez culpa, talvez orgulho. Em uma conversa mais recente, ele me disse: eu achei que você fosse fraca. Eu respondi com calma: eu também achei, por muito tempo. Ele abaixou os olhos. O pai sempre dizia que você dependia dele. Eu sorri levemente. Às vezes as pessoas acreditam nas narrativas que lhes convém. Hoje, quando penso na casa antiga, não sinto mais rancor. Sinto aprendizado. Perdi paredes, móveis, jardim. Perdi Maia. Mas ganhei consciência. Ganhei uma relação ainda mais profunda com minha filha. E, aos poucos, estou reconstruindo meu vínculo com meu filho. Minha vingança nunca foi destruir. Foi mostrar que eu não era descartável.
E talvez o maior troco que dei não tenha sido financeiro ou profissional, foi emocional. Porque quando saí daquela casa, muitos acreditaram que eu perderia tudo. Mas foi ali que comecei, pela primeira vez, a me encontrar. Eu demorei a perceber quando começou. Hoje, olhando para trás, vejo que a traição não surgiu de repente. Ela foi construída em pequenas ausências, em respostas secas, em olhares que já não me procuravam. Roberto começou a mudar 2 anos antes de eu descobrir tudo. Ele passou a se preocupar demais com a aparência. Academia 3 vezes por semana, perfume novo, camisas mais ajustadas, comentários sobre se sentir vivo novamente. No começo, eu quis acreditar que era apenas uma fase. Ele dizia que estava frequentando reuniões com novos parceiros comerciais na região do Batel. Voltava tarde. Às vezes, com cheiro de perfume feminino misturado ao dele. Quando eu perguntava, ele revirava os olhos. Você está paranoica, ele dizia. A amante se chamava Letícia. Eu a vi pessoalmente pela primeira vez muito antes de saber quem ela era. Foi em um evento empresarial próximo ao centro cívico. Ela estava ao lado dele, sorrindo demais para cada frase que ele dizia. Letícia tinha 28 anos, corpo magro, cintura marcada, cabelo longo e muito liso, quase preto, sempre perfeitamente alinhado. Usava vestidos justos, saltos altos finíssimos e uma maquiagem impecável que destacava os olhos claros. Falava com voz suave, mas calculada. Ela tinha aquele ar de quem sabe exatamente o efeito que causa. Naquele dia, Roberto a apresentou como consultora de marketing. Muito prazer, Angelina, ela disse, segurando minha mão por tempo demais. O Roberto fala muito da senhora. Da senhora. Eu senti o golpe disfarçado de respeito. Depois desse evento, as mudanças se intensificaram. Roberto começou a proteger o celular como se fosse um cofre. Levava para o banheiro, virava a tela para baixo. Sorria sozinho lendo mensagens. Certa vez, estávamos jantando e o celular vibrou. Ele olhou e o canto da boca se levantou. Quem é? Perguntei. Trabalho. Rafael, sentado à mesa, completou rapidamente. É aquele cliente novo, mãe. O pai comentou comigo. Eu estranhei. Cliente manda mensagem às 10 da noite com emoji de coração. Rafael respondeu antes do pai, você está vendo coisa onde não tem. Naquele momento, percebi que meu filho estava escolhendo um lado. E não era o meu. A relação entre Roberto e Letícia ficou mais ousada com o tempo. Ele passou a viajar a trabalho para cidades próximas e voltava diferente. Uma vez, deixou escapar uma reserva de hotel em nome dos dois. Quando confrontei, ele perdeu a paciência. Você quer transformar minha vida num interrogatório. Eu quero respeito. Ele riu. Respeito se perde quando o desejo acaba. Aquela frase foi uma das mais cruéis que já ouvi. Mas Roberto foi além. Começou a me comparar com ela indiretamente. Você podia se cuidar mais. Você não se arruma como antes. A energia da juventude é diferente. Eu tinha 56 anos. Ele falava como se isso fosse um defeito. Uma noite, encontrei uma transferência bancária significativa da conta da empresa para despesas pessoais. Perguntei: investimento em marketing? Ele respondeu. Mais tarde, descobri que era para pagar uma viagem que ele fez com Letícia para o litoral. Rafael sabia. Eu soube porque, semanas depois, ouvi uma conversa abafada no escritório. Pai, a mãe está desconfiada. Deixa que eu resolvo, Roberto disse. Eu já falei que você estava em reunião. Quando entrei no cômodo, o silêncio foi imediato. Reunião onde? Perguntei. Rafael me olhou nos olhos e mentiu. Em Joinville. Eu mesmo vi os e-mails. Ele sustentou a mentira com tanta firmeza que quase me fez duvidar de mim mesma. Meu filho sempre foi assim, confiante demais, acostumado a dobrar a realidade a seu favor. Desde pequeno, Rafael era o centro das atenções. Bonito, comunicativo, popular na escola, mas também impaciente, pouco tolerante a frustrações. Se perdia um jogo, culpava o time. Se tirava nota baixa, culpava o professor. Eu sempre tentei equilibrar. Roberto, ao contrário, reforçava. Meu filho é vencedor. Não aceita perder.
Mas ninguém ensinou a ele que maturidade também é saber perder. Na vida adulta, Rafael repetiu padrões. Teve vários relacionamentos curtos. No começo, era intenso, apaixonado, cheio de promessas. Depois, se entediava. Reclamava que as namoradas eram grudentas ou exigentes demais. Uma delas terminou chorando na nossa sala. Ele só pensa nele, ela me disse, enquanto Rafael revirava os olhos. Drama, ele comentou depois que ela saiu. Ele estava acostumado a ser servido. Eu lavava, organizava, resolvia. Quando começou a trabalhar com o pai, recebeu cargo alto sem esforço real. Roberto dizia, ele tem perfil de liderança. Mas o que Rafael tinha era privilégio. Quando a traição ficou mais evidente, ele não apenas mentia, ele acobertava ativamente. Uma tarde, encontrei no carro de Roberto um brinco que não era meu. Mostrei a Rafael. Isso não é meu, ele deu de ombros. Pode ser de alguma cliente que pegou carona. Cliente deixa brinco no banco do carro. Ele respondeu frio, você está tentando arrumar motivo para brigar. A inversão de culpa começou ali. Eu passei a ser a desconfiada, a instável, a exagerada. Enquanto isso, Roberto se tornava cada vez mais desrespeitoso. Chegou a atender uma ligação de Letícia na minha frente e sair da mesa dizendo, é urgente, ele disse. Urgente? Eu fiquei sentada, olhando o prato esfriar. Quando finalmente confrontei diretamente, você está me traindo. Ele suspirou, como se eu fosse um peso. Talvez eu esteja vivendo algo que você não consegue mais me oferecer. Canalha. Ele não pediu desculpas. Não demonstrou remorso. Pelo contrário, começou a agir como se eu estivesse atrapalhando sua felicidade. Rafael reforçava essa narrativa. Mãe, vocês dois estão infelizes há anos. Isso não dá o direito de mentir, eu respondi. Às vezes a verdade só machuca mais. Ele dizia isso enquanto escondia a verdade. Depois que Roberto decidiu me expulsar, Rafael foi ainda mais cruel. Você devia facilitar as coisas. A casa é do pai. A casa foi construída por nós dois. No papel, é dele. Ele usava argumentos frios, jurídicos, ignorando toda a história emocional. Eu o enfrentei numa das discussões mais dolorosas da minha vida. Eu carreguei você 9 meses. Eu virei noites com você doente. Eu trabalhei para pagar seus cursos. E você me vira as costas. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, mas respondeu, eu não vou afundar com você. Afundar? Era assim que ele via minha dor. Enquanto isso, a vida de Roberto começava a mostrar rachaduras. A relação com Letícia não durou como ele imaginava. Ela se afastou quando percebeu que o status financeiro não era tão estável quanto parecia. Rafael também começou a enfrentar conflitos no trabalho. Clientes reclamavam da postura arrogante. Funcionários não o respeitavam. Ele não sabia lidar com críticas. Certa vez, discutiu com o fornecedor e perdeu contrato importante. Voltou para casa irritado. Ninguém entende minha visão, mas visão sem disciplina é ilusão. Seus relacionamentos continuaram curtos. Ele exigia admiração constante, mas oferecia pouco compromisso. Quando as mulheres cobravam maturidade, ele recuava. Eu observava de longe. Não com desejo de punição, mas com tristeza, porque entendi que Rafael não se tornou egoísta sozinho. Houve influência, houve permissividade, houve exemplo. E o exemplo que ele viu foi um homem que trocou compromisso por vaidade. O início da traição não foi apenas um caso extraconjugal, foi a revelação de quem cada um realmente era quando confrontado com caráter. Roberto mostrou covardia, Rafael mostrou imaturidade. E eu, no meio do caos, descobri que a mulher que eles achavam frágil era, na verdade, a única que estava pronta para enfrentar a verdade. A traição foi o início do fim do meu casamento, mas também foi o início da minha lucidez. O dia em que saí daquela casa amanheceu com o céu cinza típico de Curitiba. Não chovia, mas o ar estava pesado, como se a cidade inteira soubesse que algo estava terminando. Eu acordei antes de todos. Caminhei pela casa em silêncio, tocando os móveis como quem se despede de um corpo ainda quente. Passei a mão pela bancada da cozinha,
pela mesa redonda onde tantas refeições aconteceram, pela parede da sala onde ainda estavam as marcas quase invisíveis de quando Rafael, pequeno, bateu uma bola ali dentro. Subi ao quarto e abri o guarda-roupa. 2 malas médias. Foi o que decidi levar, não porque fosse tudo que eu tinha direito, mas porque, naquele momento, eu queria sair com dignidade, não com guerra. Enquanto dobrava minhas roupas, pensei no início de tudo. Quando conheci Roberto, ele era um recém-formado em administração. Tinha sonhos, claro, mas não tinha experiência, não tinha clientes, não tinha patrimônio. Eu, ao contrário do que muitos acreditavam, não entrei no casamento de mãos abanando. Meus pais me deram, como presente de casamento, um pequeno apartamento de 1 quarto, simples, mas quitado. Foi ali que começamos nossa vida juntos. Foi naquela sala pequena que montamos o primeiro escritório improvisado. Eu atendia telefone, organizava papéis, fazia café para possíveis parceiros de negócios. Roberto dizia, naquela época, sem você, eu não conseguiria. Mas o tempo é seletivo com a memória das pessoas. Anos depois, vendemos aquele apartamento para comprar o terreno onde a casa foi construída. O valor da venda foi a base da entrada. Eu acompanhei cada etapa da obra. Escolhi fornecedores, negociei preços, reduzi custos. E, enquanto isso, trabalhava ao lado dele na empresa. Mas naquele dia, parecia conveniente esquecer tudo isso. Quando desci as escadas com as malas, Roberto estava na sala, sentado no sofá. Não parecia abalado, parecia impaciente. Já vai? Perguntou, como se eu estivesse atrasada para um compromisso qualquer. Camila estava na cozinha, olhos vermelhos. Rafael encostado na parede, braços cruzados. Eu respirei fundo. Estou indo. Foi quando a campainha tocou. Eram os pais de Roberto. Eles entraram sem cerimônia, como sempre fizeram. A mãe dele, Norma, me olhou de cima a baixo, avaliando as malas. Então é isso. Ela disse. Vai embora. O tom não era de preocupação. Era de julgamento. Sim, respondi, mantendo a postura. O pai dele, Arnaldo, cruzou os braços. Esperamos que você tenha bom senso agora. Não vá criar problema na justiça. Eu senti o sangue subir, mas mantive a voz firme. Problema? A mãe dele respondeu, a casa é do Roberto. A empresa é dele. Você não vai querer sair manchando a imagem da família, vai. Família. Eu olhei para aquela sala que ajudei a construir, para os móveis que escolhi, para os quadros que paguei com meu trabalho dentro da própria empresa. Eu ajudei a construir tudo isso, eu disse, olhando diretamente para eles. Norma riu, um riso curto e incrédulo. Você era esposa. Isso é obrigação. Obrigação? Foi como se décadas de dedicação fossem reduzidas a uma função doméstica invisível. O apartamento inicial era meu, eu lembrei. Foi vendido para comprar o terreno desta casa. Arnaldo fez um gesto de desdém com a mão. Isso foi no começo. Depois quem trabalhou foi o Roberto. Eu quase sorri diante da distorção dos fatos. Eu trabalhava na empresa todos os dias. Ajudava, corrigiu a mãe dele. Ajudava? Só isso. Como assim? Era conveniente esquecer que eu negociava contratos, que eu atendia clientes difíceis, que eu ficava até tarde fechando relatórios enquanto Roberto dormia. Era conveniente esquecer que eu organizei planilhas, que eu sugeri mudanças estratégicas que fizeram a empresa crescer. Era conveniente esquecer que, enquanto eles se orgulhavam do filho empresário, havia uma mulher sustentando os bastidores. Rafael permaneceu em silêncio. Aquilo doeu mais do que as palavras deles. Eu esperava, no fundo, que ele dissesse, ela construiu isso também, mas ele apenas olhava para o chão. Camila, ao contrário, deu um passo à frente. A mãe trabalhou tanto quanto o pai. A avó encarou. Você é jovem, não entende dessas coisas. Camila respondeu, firme, eu entendo de justiça. Roberto se levantou, irritado. Isso não é hora de discussão. Ela está indo embora porque quer. Eu virei para ele. Eu estou indo embora porque você me expulsou. O silêncio que se seguiu foi pesado. A mãe dele tentou suavizar, mas com ironia. Vamos evitar escândalos. Você ainda pode sair com elegância.
Sair com elegância significava sair sem reivindicar nada. Sem lembrar a ninguém que o terreno só foi comprado porque eu vendi meu apartamento. Sem lembrar que, quando o Roberto não tinha clientes, eu usava meus contatos para abrir portas. Sem lembrar que eu também assinava contratos. Mas naquele dia, eu não discuti mais. Peguei minhas malas. Antes de sair, caminhei até o quintal. O jardim estava florido. Toquei as hortênsias que eu mesma plantei. Passei a mão pela cerca que escolhi. Ouvi Maia latindo dentro de casa, confusa com o movimento. Quando voltei para a sala, encontrei os pais de Roberto cochichando. Ainda bem que ela está sendo razoável, ouvi a mãe dele dizer. Razoável. Como se eu estivesse recebendo um favor ao sair apenas com roupas e dignidade. Na porta, parei por um segundo. Olhei para Roberto. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Ele não respondeu. Rafael finalmente falou: Mãe, não precisa complicar. Eu o encarei. Eu nunca compliquei nada. Eu construí. Ele desviou o olhar. Saí da casa com as 2 malas e uma bolsa. Nenhum móvel, nenhum objeto de valor, nenhum eletrodoméstico. Apenas documentos pessoais, algumas fotos e minhas roupas. Os pais de Roberto assistiram da janela. Talvez acreditassem que eu estava saindo derrotada. Talvez imaginassem que eu não teria coragem de reivindicar o que era meu. Era conveniente para todos esquecer que aquela empresa começou na sala de um apartamento que eu trouxe para o casamento. Era conveniente esquecer que o terreno foi comprado com dinheiro da minha família. Era conveniente apagar minha contribuição para manter a narrativa de que Roberto era o único construtor do patrimônio. Mas a memória seletiva não altera os fatos. Enquanto o carro de aplicativo se afastava da casa, eu olhei pelo vidro traseiro e senti algo inesperado. Não era derrota, era clareza. Eu sabia exatamente de onde eu tinha vindo. Sabia exatamente o que tinha investido tempo, juventude, inteligência, patrimônio. E, pela primeira vez, percebi que sair com 2 malas não significava sair sem nada. Significava que eu estava deixando para trás uma versão distorcida da minha própria história. Eles podiam fingir que eu não tinha contribuído. Podiam reduzir minha participação à ajuda. Podiam tentar me convencer de que eu estava saindo sem direito algum. Mas a verdade estava nos contratos, nos registros, nos anos de trabalho, na venda do apartamento que um dia foi meu. Aquele dia foi o mais humilhante da minha vida. Mas também foi o mais decisivo, porque foi ali, sob o céu cinza de Curitiba, que eu deixei de aceitar a versão conveniente que contavam sobre mim, e comecei a escrever a minha própria. Quando eu atravessei a porta com as 2 malas, eu não estava sozinha. Camila saiu atrás de mim. Ela não hesitou, não pediu permissão, não fez discurso dramático. Apenas pegou sua própria mala menor que a minha, e caminhou até o portão com a cabeça erguida. Eu vou com a mãe, disse ela, antes que alguém tentasse impedi-la. Roberto ficou irritado. Você não precisa se envolver nisso, Camila. Ela respondeu com uma firmeza que eu nunca tinha visto antes, eu já estou envolvida. Sou filha dela. Os pais dele se entreolharam, incomodados. Isso é exagero, disse Norma. Casamento acaba, mas família continua. Camila então falou algo que ecoa até hoje na minha memória: família continua quando há caráter. Silêncio absoluto. Camila sempre foi observadora. Desde adolescente, percebia as incoerências do pai. Ela via o jeito como ele precisava ser admirado, como se alimentava de elogios, como se incomodava quando não era o centro das atenções. Ela já tinha notado a mudança nele muito antes de mim. Pai, você está estranho, ela comentou meses antes da descoberta da traição. Ele respondeu rindo, estou apenas evoluindo. Mas Camila enxergava o que eu, por amor e hábito, relutava em aceitar. Ela percebeu os olhares trocados com Letícia naquele evento empresarial. Percebeu o sorriso diferente quando o celular vibrava. Percebeu a vaidade excessiva, as roupas novas, o perfume caro demais para quem dizia estar apenas focado no trabalho. Quando a traição veio à tona, Camila não se surpreendeu. Eu já sabia que tinha alguém, ela me disse numa noite em que choramos juntas no meu quarto. Por que não me contou?
Porque eu tinha medo de te machucar. Ela sabia exatamente quem o pai era. Um manipulador elegante, que sabia se fazer de vítima quando conveniente. Um homem vaidoso, que precisava provar constantemente que ainda era desejado. Um homem que se iludiu com a atenção de uma garota da idade da própria filha. Letícia tinha praticamente a idade de Camila. Isso doía de um jeito difícil de explicar. Enquanto eu organizava décadas de vida dentro de 2 malas, Camila organizava suas prioridades. Ela tinha um namorado, Henrique, um rapaz tranquilo, engenheiro civil, equilibrado e gentil. Eles planejavam morar juntos em breve. Já pesquisavam apartamentos. Falavam em dividir despesas, construir uma vida a dois. Naquela manhã, ele ligou para ela. Você tem certeza disso? Ele perguntou, preocupado. A gente pode adiantar nossos planos. Camila respondeu com serenidade, eu não vou deixar minha mãe sozinha agora. Ela escolheu adiar os próprios planos para me acompanhar. Isso não foi um gesto impulsivo, foi lealdade. No carro de aplicativo, enquanto nos afastávamos da casa, ela segurou minha mão. Mãe, você nunca esteve sozinha, só não sabia. Eu olhei para ela e vi não apenas minha filha, mas uma mulher íntegra. Diferente de Rafael, que escolheu a conveniência, Camila escolheu a verdade. Ela nunca comprou a narrativa do pai. Ele está se achando um adolescente, ela disse certa vez, com amargura. Acha que uma garota de 28 anos está apaixonada por ele por causa da energia. Ela fez aspas no ar. Ela está com ele por status e dinheiro. E ele sabe disso, mas prefere fingir que é amor. Camila era direta. Não tinha medo de chamar as coisas pelo nome. Pai sempre foi assim, ela continuou. Quando alguém o admira, ele se sente invencível. Quando alguém o confronta, ele se ofende. E era verdade. Roberto se alimentava da admiração de Letícia. Ela ria das piadas dele, elogiava sua experiência, falava sobre o quanto ele era diferente dos homens da idade dele. Camila via ali um roteiro previsível. Ele não quer amor, quer aplauso. No novo apartamento simples, Camila transformou o pouco em acolhimento. Ela levou seu notebook, algumas roupas, 2 quadros que tinha feito e uma planta que insistiu em colocar na pequena varanda. A gente vai criar nosso próprio espaço, ela disse. À noite, conversávamos na sala ainda vazia. Eu sentada no colchão, ela encostada na parede. Você não precisava ter saído daquela casa, eu disse uma vez. Eu precisava, sim. Por quê? Ela respondeu sem hesitar. Porque eu não compactuo com injustiça. Henrique passou a nos visitar. Sempre respeitoso, ajudava a montar móveis, consertar tomadas, instalar cortinas. Um dia, eu disse a Camila, você não tem medo de que ele se canse de esperar? Ela sorriu. Se ele se cansar de esperar por algo justo, então não era o homem certo. Aquilo me emocionou profundamente. Ela não estava apenas ao meu lado fisicamente, ela estava ao meu lado moralmente. Enquanto Rafael defendia o pai, repetindo argumentos prontos e protegendo mentiras, Camila confrontava. Ela enfrentou Roberto em uma das discussões mais tensas antes da minha saída. Você trocou a mãe por uma fantasia, ela disse. Não fale assim comigo, ele respondeu, irritado. Eu falo, sim. Porque eu te conheço, você é jovem, não entende a complexidade do casamento. Camila respondeu com uma maturidade que desmontou qualquer argumento, eu entendo de respeito. Ela sabia que Letícia estava ali por interesse, sabia que a admiração exagerada tinha prazo de validade. Sabia que um relacionamento construído sobre ego e vaidade não se sustenta quando surgem dificuldades. Quando o dinheiro apertar, ela some, Camila disse uma noite. E ela estava certa. Mas, naquele momento, o mais importante era que eu não estava sozinha. Camila adiou planos, reorganizou sonhos e escolheu caminhar comigo. Enquanto alguns enxergavam minha saída como derrota, minha filha enxergava como libertação. E talvez essa tenha sido a maior diferença entre meus 2 filhos. Rafael buscava estabilidade financeira, status, conveniência. Camila buscava coerência, lealdade, caráter. Ela sabia exatamente quem o pai era, e sabia exatamente quem eu era também. Quando penso naquele dia,
não vejo apenas uma mulher saindo de casa com 2 malas. Vejo uma mãe e uma filha atravessando juntas a porta da humilhação e entrando, lado a lado, na reconstrução. Eu perdi uma casa, mas ganhei a confirmação de que plantei, ao menos em uma filha, valores que nem a vaidade de um homem manipulador conseguiu apagar. A vida não ensina com delicadeza quando a gente insiste em não aprender. Rafael sempre acreditou que teria rede de proteção infinita. Primeiro eu, depois o pai, depois o dinheiro, depois o sobrenome. Ele cresceu vendo portas se abrirem com facilidade. Estágio garantido na empresa da família, cargo elevado antes de estar pronto. Carro novo antes de precisar realmente trabalhar para pagar um. Sempre que algo dava errado, alguém amortecia a queda. Eu também fiz isso por muitos anos. Talvez por culpa, talvez por amor mal calibrado. Mas depois do divórcio, eu entendi que proteger demais também é uma forma de prejudicar. Os problemas começaram a ganhar proporção quando a empresa de Roberto começou a enfrentar dificuldades sérias. Decisões impulsivas, investimentos mal planejados, gastos excessivos para manter um padrão de vida que já não correspondia à realidade. Rafael, como diretor comercial, cargo que recebeu mais por ser filho do dono do que por mérito, começou a sentir a pressão. Clientes antigos reclamavam da postura dele. Ele é arrogante, um deles comentou comigo, meses depois, quando já não havia vínculo formal entre mim e a empresa. Não, escuta. Acha que sabe tudo. Rafael sempre confundiu confiança com superioridade. E o mercado não perdoa superioridade vazia. Quando um contrato importante foi cancelado por causa de uma discussão que ele teve com o fornecedor, a situação ficou crítica. O fluxo de caixa apertou, funcionários começaram a atrasar salários. Foi então que ele me procurou. Ele apareceu no meu apartamento numa tarde chuvosa, diferente daquele jovem altivo que um dia me disse que não iria afundar comigo. Estava abatido, olhos inchados, barba por fazer, roupas amassadas. Mãe, eu preciso conversar. Eu o convidei para entrar. Camila estava no quarto, mas ouviu tudo. Ele sentou no sofá pequeno da sala e ficou alguns segundos em silêncio. A empresa está com problemas sérios. O pai não está conseguindo resolver. E eu também não. Eu permaneci quieta. Eu pensei que seria mais fácil, ele confessou. Eu achei que tinha talento natural. Eu respirei fundo. Talento sem disciplina é ilusão, Rafael. Ele baixou os olhos. Eu preciso de ajuda. Foi ali que eu tomei uma decisão que mudou tudo. Durante décadas, eu teria resolvido. Teria ligado para contatos, reorganizado planilhas, renegociado contratos, feito o que fosse necessário para proteger meu filho do impacto. Mas naquele momento, eu não podia fazer isso. Que tipo de ajuda você quer? Perguntei. Você conhece os clientes? Você entende de gestão? Você podia intervir. Eu o encarei com firmeza. Não. Ele levantou o rosto, surpreso. Como assim? Não, eu não vou intervir. Você vai deixar a empresa quebrar. Eu não estou deixando nada. Eu não faço mais parte da gestão de vocês. Ele ficou irritado. Você está sendo fria. Eu respondi com calma, mas com dureza, não. Eu estou sendo responsável. Ele se levantou, começou a andar pela sala. Eu sempre achei que você estaria do meu lado. Eu também me levantei. Eu estou do seu lado, mas não do lado da sua imaturidade. Ele me olhou como se eu tivesse traído algo invisível. Você sabe o que eu fiz por você? Eu continuei. Eu defendi você quando errava na escola. Eu paguei cursos quando você desistia no meio. Eu limpei bagunças que você criou. Ele ficou em silêncio. E o que você fez quando eu precisei? Perguntei. Ele fechou os olhos. Aquela era ferida real. Eu errei, ele disse baixo. Você mentiu para mim. Você acobertou traição. Você me chamou de exagerada. Você me virou as costas quando eu estava sendo humilhada. Ele respirava com dificuldade. Eu estava confuso. Não, você estava confortável. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu não gritei, não dramatizei, mas fui clara. Se você quer amadurecer, vai ter que enfrentar as consequências das suas escolhas. Ele sentou novamente, derrotado. Então você não vai ajudar.
Eu vou ajudar de outra forma. Ele ergueu o olhar, esperançoso. Você vai sair da empresa do seu pai. Ele franziu a testa. O quê? Você vai procurar um emprego fora. Vai começar do zero. Sem sobrenome, sem cargo herdado, sem privilégios. Ele riu nervoso. Isso é impossível. Não, isso é necessário. Ele tentou argumentar. Eu sempre trabalhei lá. Trabalhar não é o mesmo que aprender. Ele ficou dias sem falar comigo depois daquela conversa. Mas os problemas se agravaram. Dívidas aumentaram. Pressões judiciais surgiram. A jovem que encantava Roberto começou a se afastar quando percebeu que o luxo diminuía. Rafael viu o pai se tornar amargo, nervoso, defensivo. A fantasia começou a ruir. Algumas semanas depois, ele voltou. Eu saí da empresa. Eu apenas assenti. Eu mandei currículos. Ninguém responde. Continue. Ele estava acostumado a resultados rápidos. O mercado ignorou por meses. Descobriu que o cargo que ocupava não correspondia à experiência real que possuía. Uma noite, ele me ligou chorando. Eu me sinto um fracasso. Meu coração de mãe doeu, mas eu não aliviei. Fracasso é não aprender. Ele conseguiu, finalmente, uma vaga de analista comercial em uma empresa média. Salário muito menor do que estava acostumado. Horário rígido, chefe exigente. No primeiro mês, quase pediu demissão. Ele me trata como qualquer funcionário, reclamou. Porque você é qualquer funcionário lá, respondi. Ele ficou em silêncio. Os meses seguintes foram duros. Ele teve que acordar cedo, pegar trânsito, cumprir metas reais, ouvir críticas sem o escudo do sobrenome. Começou a perceber que não sabia lidar com frustração. Começou a perceber que, nos relacionamentos, repetia o padrão do pai, buscava admiração, fugia de responsabilidade. Uma namorada recente terminou com ele dizendo: "Você não sabe construir, só sabe consumir." Essa frase o atingiu profundamente. Certa noite, ele apareceu no meu apartamento novamente. Não para pedir solução, apenas para conversar. Eu achava que maturidade vinha com idade, ele disse. Mas não vem. Vem com enfrentamento, eu respondi. Ele me olhou diferente daquela vez. Não havia arrogância, havia consciência. Você foi dura comigo. Fui. Doeu. Eu sei. Ele respirou fundo. Mas se você tivesse me protegido de novo, eu nunca teria saído daquele lugar. Eu senti lágrimas nos olhos. Eu quase protegi. Ainda bem que não. A lição que Rafael precisou aprender foi amarga. Ele perdeu status, perdeu conforto, perdeu a ilusão de superioridade. Teve que reconstruir a própria identidade fora da sombra do pai e fora da proteção da mãe. Eu radicalizei, sim. Porque amor que só amortece também paralisa. Eu precisava arrancá-lo daquele transe de imoralidade e deslealdade em que estava mergulhado. Ele precisava olhar para si mesmo sem justificativas externas. Hoje, ele ainda está em processo. Não se transforma uma vida inteira de privilégios em poucos meses. Mas ele já não mente com facilidade, já não defende o indefensável. Já não fala de mim como alguém que atrapalhou. A vida o colocou diante do espelho. E eu, pela primeira vez, não segurei o espelho nem quebrei a imagem para poupá-lo. Deixei que ele visse. E, às vezes, a maior prova de amor é permitir que o filho aprenda mesmo que seja do pior jeito. O começo do fim entre Roberto e Letícia não foi explosivo. Foi silencioso. Da mesma forma como a traição começou com pequenas ausências, o desgaste começou com pequenos afastamentos. No início, ela o olhava como se ele fosse extraordinário, ria das piadas repetidas, tocava o braço dele durante conversas, elogiava a experiência, a maturidade, a segurança que ele transmitia, mas a admiração baseada em status é frágil. Quando os problemas financeiros começaram a aparecer, algo mudou no brilho dos olhos dela. Roberto ainda tentava manter a aparência de prosperidade, restaurantes caros, roupas novas, promessas de viagens. Mas já não era com a mesma naturalidade. Havia tensão. Letícia começou a se atrasar para encontros. Reunião que se estendeu. Jantar com amigas. Curso à noite. As desculpas eram sempre plausíveis.
sempre acompanhadas de um sorriso rápido e de um beijo apressado. Ele, que um dia chegava em casa com o celular escondido, passou a perceber que agora era ela quem virava a tela para baixo. Ela começou a ir à academia todos os dias. Antes, comentava animadamente sobre os treinos. Depois, passou a não comentar nada. Comprou roupas novas, mais ousadas, mais chamativas. Passou a sair sozinha com frequência. Roberto começou a sentir o mesmo incômodo que eu senti um dia. Perguntas que não tinham respostas diretas. Uma noite, ele tentou confrontá-la. Você anda distante. Ela respondeu, mexendo no celular. Você está sensível demais. A ironia cruel do destino não passou despercebida para mim quando ele me contou isso mais tarde. As frases eram as mesmas que ele usou comigo. Ele insistiu, eu sinto que você não está mais tão envolvida. Ela suspirou. Roberto, eu tenho 28 anos. Eu preciso viver. Não posso ficar presa à rotina. Rotina. A palavra que ele usou para me descrever agora era usada contra ele. A admiração dela diminuiu na mesma proporção que o poder financeiro dele enfraqueceu. As dificuldades na empresa começaram a afetar o padrão de vida. Viagens foram adiadas. Restaurantes substituídos por encontros mais simples. Ela já não falava mais em futuro juntos com o mesmo entusiasmo. Começou a frequentar eventos sozinha. Postava fotos nas redes sociais sem mencioná-lo. Marcava amigos que ele não conhecia. Um dia, ele apareceu sem avisar no apartamento dela. Ela demorou para abrir a porta. Estava arrumada demais para alguém que dizia estar descansando. Vestido curto, maquiagem impecável, perfume intenso. Você vai sair? Ele perguntou. Talvez. Com quem? Ela deu de ombros. Amigas. Ele olhou ao redor e percebeu 2 taças de vinho sobre a mesa. Você estava acompanhada. Ela sorriu, mas não respondeu diretamente. Você está desconfiando de mim. A inversão de culpa novamente. Ele saiu incomodado. O golpe mais duro veio quando ele percebeu o interesse dela por um cliente da empresa. Um homem casado, conhecido no meio empresarial, muito rico, com patrimônio sólido e influência política. Letícia passou a falar dele com frequência. Ele é tão visionário. Tem uma postura impressionante. Construiu tudo sozinho. Frases que antes eram destinadas a Roberto. Durante uma reunião, Roberto notou olhares prolongados entre os dois. Risadas discretas. Uma troca de mensagens imediata após o encontro. Ele confrontou Letícia naquela noite. Você está flertando com ele. Ela riu. Roberto, você está paranoico. A palavra voltou como um eco do passado. Eu vi o jeito que você olhou para ele. Eu olho para pessoas interessantes. A frase foi calculada. Ele é casado, Roberto retrucou. Ela respondeu com frieza, e você era também. Silêncio. Ela começou a esconder ainda mais o celular. Levava para o banheiro. Mudou senhas. Virava o aparelho sempre que ele se aproximava. Passou a voltar tarde. Networking. Oportunidades. Eventos importantes. Ele começou a perceber que já não era o centro das atenções dela. E Roberto não sabia lidar com isso. A vaidade dele dependia da admiração constante. Quando ela começou a esfriar, ele tentou recuperar o controle. Comprou joias. Prometeu viagens internacionais. Falou em morar juntos oficialmente. Ela desconversava. Está cedo. Precisamos pensar. Minha carreira está em ascensão. Em uma ocasião, ele viu no celular dela uma mensagem rápida surgir na tela antes que ela bloqueasse. Mal posso esperar para nosso próximo encontro. Não era o nome dele. Ele insistiu para ver. Ela se recusou. Você não confia em mim. Ele quase riu diante da ironia. O relacionamento começou a se tornar tenso. Discussões mais frequentes. Silêncios prolongados. Ela criticava o humor dele. Você está amargo. Só fala de problemas. Perdeu o brilho que um dia ela dizia amar. Quando a situação financeira da empresa piorou, ela se afastou ainda mais. Cancelou uma viagem planejada alegando compromissos profissionais. Parou de dormir na casa dele com frequência. Dizia que precisava de espaço. Roberto, que trocou estabilidade por excitação, agora enfrentava insegurança.
Um dia, ele a seguiu discretamente após uma reunião. Viu quando ela entrou em um restaurante sofisticado acompanhada do tal cliente rico. Não havia toque explícito, não havia cena escandalosa, mas havia algo pior: intimidade, olhares demorados, sorrisos cúmplices. A mesma energia que um dia ela dedicou a ele. Ele não entrou no restaurante. Ficou do lado de fora, dentro do carro, sentindo o peso da substituição. Quando a confrontou depois, ela não negou totalmente. Eu não fiz nada errado. Você está envolvida com ele? Ela respondeu, fria. Eu estou envolvida com meu futuro. Foi ali que Roberto começou a entender. A admiração dela nunca foi incondicional. Era investimento. E agora o investimento buscava retorno maior. Ela passou a ser vista com frequência em eventos ao lado do cliente. Comentários começaram a circular no meio empresarial. Roberto tentou manter a dignidade. Mas a verdade era evidente: o relacionamento estava ruindo. Ela já não demonstrava desejo, já não fazia planos, já não elogiava. Ele se tornou, para ela, o que um dia eu fui para ele: previsível. E quando finalmente a confrontou exigindo uma definição, ela foi direta. Eu preciso de alguém que esteja crescendo, não alguém tentando sobreviver. A frase foi um espelho cruel. Ela não terminou oficialmente naquele dia, mas o relacionamento morreu ali. Roberto, que acreditou ter encontrado juventude e paixão verdadeira, percebeu que havia trocado lealdade por vaidade. E a vaidade, quando perde a plateia, não sabe aplaudir a si mesma. Quando Roberto tocou a campainha do apartamento de Angelina, ele não sabia exatamente o que esperava. Talvez encontrá-la abatida. Talvez ainda ressentida. Talvez, no fundo, disponível. Mas não estava preparado para encontrá-la em paz. Angelina abriu a porta com uma serenidade que ele não via havia anos. O rosto mais leve, os olhos mais vivos. O cabelo preso de maneira despretensiosa. Nenhum esforço para impressionar. Oi, Roberto, sem tremor na voz, sem tensão. Ele percebeu imediatamente que algo tinha mudado. Não era o apartamento novo, nem a decoração diferente. Era ela. Depois daquele ano inteiro, Angelina tinha reaprendido a sorrir. Voltou a frequentar aulas de pintura. Retomou as caminhadas no parque. Reencontrou amigas que havia deixado de lado. Passou a ler antes de dormir, não para esperar alguém chegar, mas por prazer. Ela descobriu algo que nunca tivera dentro do casamento: leveza. Durante anos, fora a base silenciosa da vida de Roberto. Organizou a casa, apoiou a carreira, administrou compromissos sociais, cuidou dos detalhes invisíveis que sustentam uma família. Trabalhou, dedicou-se, cedeu. E ele usufruiu. Nunca reconheceu verdadeiramente o valor dela. Nunca elogiou sua presença. Nunca agradeceu sua parceria. Tomou como garantido. Quando a traiu, não foi apenas o casamento que quebrou, foi a ilusão de que ela precisava dele para existir. Agora, diante da mulher que estava à sua frente, Roberto percebeu que aquela dependência não existia mais. Ele entrou. Ficaram alguns segundos em silêncio. Eu fui um idiota, ele disse finalmente, sem rodeios. Angelina não respondeu de imediato. Apenas o observou. Eu joguei fora a melhor coisa que eu tinha. Eu não reconheci você. Não valorizei você. Achei que sempre estaria ali. Ela respirou fundo. Eu estava ali, Roberto. Sempre estive. Você é que nunca esteve comigo. A frase não foi dita com raiva. Foi dita como constatação. Ele contou sobre o fim com Letícia. Sobre o vazio. Sobre a humilhação. Sobre perceber que havia confundido admiração com interesse. Eu achei que estava vivendo algo extraordinário, mas era superficial. Você era minha base. Eu só entendi quando perdi. Angelina ouviu tudo. Não houve prazer na dor dele. Não houve revanche. Apenas maturidade. Você não me perdeu quando foi embora, ela disse. Você me perdeu muito antes. Quando deixou de me enxergar. O silêncio que se seguiu não era pesado, era definitivo. Roberto tentou, a gente pode tentar de novo. Eu posso fazer diferente. Eu aprendi. Angelina sorriu, não com ironia,
mas com ternura. Eu também aprendi. Ela contou que Camila iria morar com Henrique dali a um mês. O apartamento novo que compraram estava quase pronto, finalizado pela construtora, a poucos quarteirões dali. Vou ter minha filha por perto. Isso já me deixa tranquila. Havia orgulho na voz dela. Falou das manhãs de domingo no parque, das caminhadas, do vento no rosto. Foi ali que conheceu Raul. Roberto ergueu o olhar. Raul era o vizinho charmoso do bairro. Alto, postura tranquila, sempre passeando com seu pastor alemão aos domingos. Angelina o encontrava às vezes no mercado perto do apartamento. No início, eram apenas cumprimentos educados. Depois vieram os sorrisos. E um dia, no parque, começaram a conversar. Ela se encantou pelo cachorro. Contou sobre Maia, sobre o quanto sofreu quando ela foi embora, sobre o silêncio da casa depois. Raul ouviu com atenção genuína. Descobriram afinidades com naturalidade. Ele era viúvo havia alguns anos. Tinha um filho morando nos Estados Unidos da América. Fora consultor financeiro, recém-aposentado. Gostava de viajar, de fotografia, de música antiga. Não havia pressa. Não havia jogos. Não havia promessas grandiosas. Apenas companhia boa, conversas longas, risos fáceis, respeito. A gente não fez planos, Angelina disse, com suavidade. Mas é claro que gostamos da companhia um do outro. Roberto sentiu algo que não era exatamente ciúme, era consciência. Ela não estava tentando substituí-lo, ela estava simplesmente vivendo. É um relacionamento maduro, ela completou, sem cobranças, sem máscaras. Ele percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, Angelina não falava para agradar ninguém, falava por si. Você está feliz? Ele perguntou, quase em sussurro. Ela não hesitou. Estou em paz. E aquela resposta doeu mais do que qualquer acusação. Porque ele percebeu que não fazia parte daquela paz. Eu sinto muito, ele repetiu. Ela se aproximou e tocou levemente a mão dele. Eu sei. E eu te perdoo. Mas não havia ali espaço para recomeço. Havia encerramento. Roberto saiu do apartamento entendendo algo que demorou anos para aprender. Amor não morre no momento da traição. Ele morre nas pequenas negligências diárias, na falta de reconhecimento, na ausência de gratidão. Angelina fechou a porta, encostou-se nela por um instante não para conter lágrimas, mas para respirar fundo. Depois pegou o celular. Havia uma mensagem de Raul, domingo no parque. Ela sorriu e digitou, claro. E, dessa vez, não havia nada escondido, nem culpa. Nem medo, apenas a liberdade tranquila de quem finalmente aprendeu o próprio valor. A vida não costuma fechar ciclos com estardalhaço. Às vezes, ela apenas segue. Roberto demorou, mas aprendeu. Não recuperou o casamento. Não reconstruiu o que quebrou. Mas finalmente entendeu que amor não é posse, não é admiração comprada, não é conveniência. Amor exige presença, respeito e reconhecimento diário, coisas que ele só valorizou quando já era tarde. Angelina, por sua vez, descobriu algo ainda mais importante: ela não precisava de alguém para ser inteira. Durante aquele ano sozinha, reaprendeu quem era sem o papel de esposa. Descobriu gostos antigos, fortaleceu amizades, reconstruiu a própria autoestima. Percebeu que havia se moldado demais às necessidades de outra pessoa e de menos às próprias. E foi exatamente quando estava completa sozinha que o amor voltou a encontrá-la, sem urgência, sem dependência, sem medo. Raul não apareceu para preenchê-la, apareceu para compartilhar. E essa é a diferença entre carência e escolha. Camila iniciava sua própria vida ao lado de Henrique, animada com um apartamento novo quase pronto. Um novo começo para a filha, um novo capítulo para a mãe. Não havia ruptura, havia continuidade. O amor não havia acabado naquela família, apenas tinha mudado de forma. A verdade é simples, embora às vezes demore para ser entendida, nunca é tarde para encontrar o amor. Mas também nunca é perda de tempo ficar sozinho por um tempo, desde que esse tempo seja usado para se conhecer melhor, para entender limites, para reconhecer padrões, para aprender a não aceitar menos do que merece. Solidão não é fracasso.
Fracasso é permanecer onde não há respeito. A vida passa rápido demais para ser desperdiçada tentando convencer alguém do nosso valor. Quem precisa ser convencido já não está realmente presente. Viver bem é viver em paz. É dormir com a consciência tranquila. É não precisar vigiar celulares, nem mendigar atenção, nem competir por prioridade. Mas viver com amor, amor verdadeiro, recíproco, maduro, é muito melhor. Porque amor saudável não tira a paz. Ele amplia. Angelina entendeu isso. Roberto aprendeu da forma difícil. Camila começou já com essa consciência. E assim a vida segue, não perfeita, mas mais lúcida. Porque no fim, o amor não é sobre encontrar alguém. É sobre estar pronto quando ele chegar. E, quando chegar, reconhecer que ele deve caminhar ao lado. Nunca acima, nunca abaixo. Ao lado. Se essa história tocou você de alguma forma, conte aqui nos comentários. Se gostou, se inscreva e deixe o like. Nos vemos nas próximas histórias. Até lá!